Hoje no GGN eu apresentei um decálogo de truques retóricos, aí, truques, sofismas que o mercado utiliza para justificar as suas políticas econômicas. Uma delas é o chamado, voltando aqui, o conceito de interesse nacional. O que é isso? Todo gasto que faz comigo é para interesse nacional. Todo gasto que eu faço com terceiros não é para interesse nacional. Isso aí vale desde os tempos aí das políticas de sustentação do café, que eram políticas caríssimas, onerosas, mas eram pelo interesse nacional. Qualquer tipo de gasto fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, era contra o interesse nacional. Você tem um segundo ponto, que é o conceito de populismo. Quer dizer, quando você vai ver o populismo especificamente, o que ele é o populismo? É um conjunto de gastos do governo, gastos estapafúrdios em geral, sem visar a melhoria do país, apenas dando um alívio instantâneo para as massas aí para garantir a eleição. Aqui colocaram no conceito de populismo todos os gastos essenciais do governo: saúde, educação, segurança, políticas de renda, políticas que minorem aí a disparidade de renda, tudo isso virou populismo. Então, qualquer dinheiro que volta na forma de serviços públicos virou populismo. Em cima disso, você tem um outro conceito, que é, se eu cortar todo o populismo, o país cresce, que daí é o conceito da lição de casa, o truque da lição de casa. Então é o seguinte: se o Palocci usava, o Balão usava, o Paulo Guedes usa, se todos nós fizermos um sacrifício, todos nós é o conjunto da população, não organizada. Não é a questão da tributação sobre capital, não é a questão de política de juros, é o dinheiro da merenda escolar, é o dinheiro da educação e saúde. Se todos nós fizermos sacrifícios, então a economia floresce e todos ganham. Daí você faz um ano de sacrifício. Nos últimos 20 anos teve pouquíssimos anos aí de crescimento, a economia não cresce, e daí você fala, o sacrifício não foi suficiente. Isso é um pouco pegando assim a superstição brasileira, esse fundamentalismo religioso da Damares e tudo, nós sempre tivemos lá atrás acreditando em crendices. Daí você tem um outro ponto, que é o truque da defasagem. Medidas tomadas hoje na economia só têm efeito mais adiante, para o bem ou para o mal. Então, aqui, sempre que você adotou políticas ortodoxas, aí, Campos Salles lá atrás, o Plano Real, depois a política de juros e de câmbio do Plano Real, a economia estagnou. Daí, quando vem um novo governante que adota uma atitude mais proativa, a economia começa a respirar. Daí você fala, não, respirou agora, graças ao que foi plantado anteriormente. Campos Salles foi típico isso. Ministro da Justiça, ministro da Fazenda, depois presidente da República, vai renegociar a dívida brasileira. O país em moratória. Não tem ocasião melhor para você conseguir desconto da dívida que na moratória. Ele vai negociar com os Rothschild, se compromete a pagar integralmente todo aquele desarranjo que o Rui Barbosa deixou para o país. Leva um jornalista que fala, Rothschild elogiou a seriedade do brasileiro. E aquele quatrocentão, aquele fazendeiro quatrocentão e tudo, ele volta como símbolo da seriedade do brasileiro, trazendo na bagagem apenas um elogio do Rothschild. Depois a gente caçoa do Bolsonaro, que vai nos Estados Unidos, não traz nada, só elogios do Trump lá. Então você vê que o subdesenvolvimento e o deslumbramento é algo permanente na história do país. E você tem o truque da defasagem ao contrário. Então a Dilma pegou lá uma situação desfavorável do ponto de vista da economia internacional e cometeu um conjunto grande de erros. Daí entra, e foi boicotada pelo Congresso. Daí entra o Henrique Meirelles com o Temer, depois entra o Paulo Guedes com o Bolsonaro e acentuam todos esses erros de política econômica. Daí a economia não deslancha, a política monetária, fiscal, cortam tudo, jogam a economia para baixo, daí fala, a culpa é da Dilma. Então, a defasagem serve para as duas coisas. O Lula, quando explodiu em 2008, não foi graças ao Fernando Henrique Cardoso, que deixou uma dívida pública e um desajuste fiscal terrível, terrível aí com os juros e o câmbio do Plano Real. Mas não existe nada, eu vou pegar aqui não existe nada mais espantoso com esse fundamentalismo econômico, essa falta de racionalidade econômica que o presidente do Banco Central, que não se perca pelo nome, Roberto Campos Neto. O Roberto Campos, avô, ele depois virou um templário aí, era um liberal e tudo, mas como ministro ele era profundamente pragmático, ele não brigava com os fatos. O Neto é extraordinário.
ele dá uma entrevista para o Valor hoje, que é um clássico, digamos, desse fundamentalismo religioso. Daí o Valor pergunta, como que você vê a economia? Ele fala, a economia é um avião com duas turbinas. Uma turbina é o setor público, outra turbina é o setor privado. Daí nós começaremos a desativar o setor público, o setor privado vai assumir as duas turbinas, é mais fácil o avião cair. Daí os jornalistas perguntam, por que não deu certo? Ele falou, não, porque nós estamos aqui vendo aí que tem uma grande dependência maior do que a gente pensava do setor privado em relação ao setor público. Todo gasto do setor público é ganho do setor privado. Se o setor público paga salário, é esse salário que vai permitir comprar geladeira, comprar carro, comprar bens não duráveis, que vem do setor privado. Se o setor público compra serviços, quem fornece é o setor privado. Se contrata obras, quem fornece é o setor privado. Então você tem uma relação íntima. E essa relação íntima é medida por algo que se chama multiplicador fiscal, que é um cálculo que você faz para cada real que o setor público gasta, quanto que você tem de retorno no setor privado. Se o multiplicador for maior do que 1, então significa que você deve estimular os gastos públicos para melhorar a atividade da economia e a arrecadação fiscal. E os jornalistas perguntam, fazem a pergunta óbvia. Então, o multiplicador fiscal é maior do que se imaginava. Mas o Roberto Campos Neto não pode falar em nada que lembre a parte fiscal, embora seja um conceito consagrado pela macroeconomia. E ele diz o seguinte, eu não chamaria isso de multiplicador fiscal. Eu diria a dependência do mundo privado no mundo público maior do que a gente imaginava, que é o multiplicador fiscal. É extraordinário. Mesmo sabendo que você tem um multiplicador fiscal vantajoso, ou seja, é bom, se você estimular a economia com mais gasto fiscal, você tem mais retorno que compensa o que você gastou, ele não admite nem o uso de multiplicador fiscal. Daí ele diz o seguinte, os jornalistas perguntam, e vocês estão tentando quantificar isso aí, essa dependência do setor, da parte privada, da parte pública? Ele fala, estamos, eu já pedi para o diretor Carlos Viana, da Política Econômica, trabalhando nisso. Mas o importante é mostrar que há esse efeito, que esse efeito se mostra mais importante do que a gente achava no passado. Não é multiplicador fiscal. Então é extraordinário, rapaz. Daí perguntei, então, em cima disso, o que o Banco Central pretende fazer? Nosso negócio é garantir a estabilidade inflacionária, porque daí mudam as expectativas, e mudando as expectativas, o setor privado toma o espaço do setor público. Pura superstição. Então, digamos, são esses dogmas fundamentalistas, antirracionais aí, que dominam a discussão pública brasileira e que comprovam, mais uma vez, que não tem jeito de dar certo com Paulo Guedes, equipe, com Roberto Campos Neto. Se fosse o velho Roberto Campos, ele seria muito mais pragmático, sem abrir mão dos princípios de mercado dele, da livre iniciativa, ele seria muito mais pragmático do que essa geração profundamente desinformada e profundamente preconceituosa que assumiu o comando da política econômica brasileira desde os tempos aí do Pedro Malan, passando por Lula e Dilma também. O Lula embalou efetivamente quando o senhor Crise veio e falou, se vire. Daí ele se virou brilhantemente. Mas até lá a lição de casa do Palocci impedia qualquer deslanche da economia brasileira.